nada. Eu ia pedir umas coisas aqui pra Gisele, tá? 4, mais cada 100. E a mais velha, que tava aí essa semana. Que raça é? Eu não sei muito de cachorro, mas eu aprendi por causa dela. Sempre teve cachorro, menos só depois que foi pra casa, morar em casa. Mas dos cachorros deles, eu esqueci. Aquele cachorro mais infiel, raça. Pois esse é do jeito que você... Mas sai, o que um tá na frente, ele pega embora. Mas tem umas raças que são extremamente fiéis. Todos são caninos, né? Igual os sapiens, entendeu? Mas veja, cachorro, gato, feitos milênios. O cachorrinho dele, lobo. O que o cachorro é das cavernas? Domesticado das cavernas, proteger a entrada das cavernas. Lobo domesticado. E o gato? Porque para comer rato? As maiores pestes da história foram transmitidas rato. O gato é imune. Então, esse negócio de levar gato de 4 pernas para dentro de casa, depende. Tudo. Não. E pense bicho acomodado. Passa pelo... Boa tarde a todos. Passa pelo corredor, né? Eu fui levar o lixo e deixei a porta aberta. E tem um sério problema onde eu moro, que é esse negócio de invasão de condomínio, né? Invade mesmo. O cara pegou, naquele entrou, o Zeus veio e pegou aqui, laceiro. Ah, tá. Ô, turma da casa, nós vamos fazer um pouquinho de barulho aí, mas é um reajeite aqui da nave. Pronto. É que nós demos uma reajeitada aqui na nave, para o pessoal que tiver que levantar, não tem problema nenhum. Então, tem algum aluno estranho aqui? Eu sou bem estranha, não é por nada. Mas uma pessoa que observa é outro nível. Não, negativo. Então, hoje eu tenho 2 assistentes aqui que vão se apresentar para vocês. Tá? A gente aqui no litoral faz docência que normalmente, vocês viram quando a gente foi para a ilha, né? Aquilo não é piscina, mais gente. Essa são base, as 2 são exemplos. Olá, pessoal. Então, eu sou a Francine, trabalho na universidade, trabalho com a temática indígena, e eu sou fã do Valdo, então eu estava aqui na praia, encontrei com ele no almoço e falei, ele falou, vai assistir minha aula. Eu falei, vou. Eu tava com a minha mãe, filha. Tadinha da mãe. A filha jovem foi preparar uma festa que eles vão fazer à noite ali, não sei aonde. Boa tarde, pessoal. Elizabeth, para essa convidada também, para agradecer. Matiz, né? E trabalha com gestão da informação. Gestão da informação é coisa a ver com vocês, né? Temática indígena tem sei que gestão de informação, negócio. Eita, aquele negócio lá, isso aí. Então, coletivo é uma coisa. E o pessoal de casa? Tem uma equipe aí multi. Vamos dar uma recuperadinha rápida. 23 de abril. O que nós fizemos? Conversamos sobre o quê? E aí, o que você lembra? Fale aqui para nós. Pedimos para os caras que estão em casa, tá? Vamos ver porque eles lá estão. Eu lembro que a gente se dividiu em grupos e tem uma frase que você falou que ficou marcada em mim, que você falou, se vocês se perderem, mandem um sinal de fumaça que eu ajudo vocês a se encontrarem. Então, foi a melhor parte. Eu estava no MASP e fiz uma ginástica para escutar a aula. A bateria do celular acabou e eu falei com o senhor e você me ajudou a achar a minha equipe que eu tinha me perdido. Coincidentemente, a gente estava vendo uma exposição que tinha a ver com educação e que tinha a ver com conhecimentos passados de geração em geração. E isso me marcou muito, porque a gente fica preso na educação de alfabetizar, né, de ensinar, de passar o conhecimento científico, mas deixa de lado o popular, que é tão importante quanto o científico. Vale também para os que estão lá, viu? Thalita vai ajudando nós aí, se escrever alguma coisa lá, nós lemos. Ou estão tudo dormindo nesse frio aí, que é bem provável, hein? Falar de frente, assim. Estão dormindo, ó. Eu não estou dormindo. Nem eu. Ele tá escondido aqui atrás. Ele tá para trás, do para trás, do para trás. Aqui você entrar na roda, tá? Agora vocês estão ouvindo, então? Agora eu estou conseguindo, não. Você separou os grupos e a gente questão do conceito do que é educação, porque como educar foi falando mais para a parte da educação, mas a coisa acolhedora. E também uma coisa importante que eu achei foi a questão do trabalho em equipe. Também você separou as pessoas. A gente não tinha muito esse conhecimento, não conhecia. Eu não conhecia as pessoas que estavam naquele dia com as turmas, mas cada membro do SS Enterprise, né? Lá a gente começou a discutir, cada um sob o seu ponto de vista, e o bacana é que você foi fazendo as devidas correções, né? Explicando, então isso marcou bastante. Que ainda não abriu
bastante a minha mente sobre a questão da educação, tá? E com o vídeo que você passou, esses 2 vídeos que você passou agora nessa semana, o primeiro foi o que mais me impactou. A gente realmente precisa mudar, precisa fazer alguma coisa. E a base está aqui. Bom, eu agradeço a todos. Boa tarde. Falou bonito, né? Nossa. Naquele dia, o professor dividiu a gente em grupos e a gente ficou no mesmo grupo. E daí a gente se conheceu, o Valdo. Nossa. Agora tá contando 10 anos, tá? Porque vocês são datas. Ô, a turma da casa aí, estão relatando aí a aproximação. Mas, e aí foi dado, já tem mais uma que vai falar. Quem for falar, eles não vê vocês, eu vi lá. Ó. Então já diz o nome para a pessoa ir conhecendo, porque eu vi assim, quer ver, ó? Você viu na hora que eles disseram assim, quando disse o nome de uma aluna, uma estudante, encontrei eles hoje, ali umas 11 e pouquinho, e eles disseram assim, não é da nossa turma, não é da nossa turma. Então, para ajudar, porque como a outra turma, embora a gente já saiu junto no barco, para os que foram, e vocês sempre digam o nome para eles ir acostumando com a voz, com não sei o que. Oi, gente, aqui é a Sâmia. Val, vou te dizer uma coisa. Eu sou da área da educação. E lá na tua primeira aula, o que mais me marcou foi justamente um resgate porque eu me tornei profissional da educação. Porque ao longo do tempo, tu vai para a sala de aula e aí você começa a desacreditar na educação. Aí você começa a criar novas práticas e talvez até repetir práticas que não são práticas para uma educação emancipadora, que não são práticas para mudar a realidade dos nossos estudantes. E aí, quando tu começou a falar, eu fiquei pensando assim, puxa, esse professor tá fora, tá total. Esse discurso dele é tão bonito, mas é tão fora do contexto da minha idade. E aí, terminou, nós fizemos a dinâmica e tal, terminou a aula, eu fiquei refletindo no sentido de que, puxa, o professor não tá fora da casinha. O professor está me trazendo para dentro da casinha para que eu possa refletir e mudar um pouquinho da perspectiva. Acaba caindo discurso pessimista de que a educação não funciona, de que a gente prática da realidade. Você conseguiu assistir, então, mas vai fazer mais sentido você assistir. Quem assiste a ação, se puder e tal, você vai ver. Boa tarde, eu sou a Aline. Eu me recordo também de um vídeo que foi passado no início, montado normal, e o que remetia o período pandêmico, o pós-pandêmico, e o que era considerado normal, que já cai na normalidade, né? Do sentido normal é o racismo, a violência, a circulação de pessoas, né? Então, o que a gente normalizou também durante esse período e que ficou mais evidente. Eu me recordo bem. Eu sou o Nicolas, de Curitiba. Eu queria comentar sobre isso e me lembrou bastante desse aspecto. Eu acho que nós tivemos uma retomada para quem teve o privilégio de conseguir ficar em casa, fazer um isolamento social ao longo da pandemia. Nós tivemos uma retomada um pouco abrupta. Eu trabalho com outros professores daqui também. E essa retomada foi carregada com muita angústia, às pressas, sem discussão. Muitas vezes a gente tendo que se resolver de forma sozinho, isolados. E nessa aula foi o primeiro espaço social coletivo que a gente discutiu sobre isso, sem querer passar para frente ou achar que simplesmente havia acabado e que agora seguir em frente não podia mais tardar e ficar em isolamento. Vamos discutir sobre o que foi as perdas, o que foram as dificuldades que nós passamos, e isso me marcou demais, porque como a Sâmia falou, em um espaço de educação, de afetividade, onde a gente precisava estar inteiramente humano ali presente, essas discussões não ocorreram. E nessa aula a gente teve essa oportunidade. Isso eu acho que foi o mais marcante para mim nesse primeiro. Estava no teu grupo. Você elogiou tanto que não lembrou de quem estava no teu grupo. Mas olha, Jaqueline, oi? Pode falar, Jaqueline. Ô, turma, Jaqueline, espera um pouquinho. Eu distribuí um material no primeiro encontro, né? Lembram o texto? Então, o que diz o texto? Escuta, ouça. Rubem Alves, a Jaqueline vai falar. Pode falar, Jaqueline. Então, esse texto eu já conhecia, né? Porque eu lembro que no início da graduação a gente teve aula com você e você trouxe essa perspectiva da escutatória, né? De você estar atento. Eu achei interessante a primeira aula porque é como se fosse uma retomada, tipo como se a gente estivesse iniciando, né?
novamente essas reflexões, tipo, resgatando tudo que a gente tem de trajetória, né? Tipo, o que as pessoas tinham ali para contribuir. A divisão dos grupos foi bem interessante, porque você traz várias perspectivas, por vários olhares, né? Daí, tipo, tu fica pensando assim, nossa, o que essa pessoa falou, é muito massa, tipo, o raciocínio, as conexões, a ideia interdisciplinar, né? Eu achei bem legal. Muito bom. Jaqueline, nós usávamos a palavra interdisciplinar. Hoje nós já passamos a palavra, que é intersaberes. Porque como o interdisciplinar, e na tua época nós usávamos essa palavra, interdisciplinar. O interdisciplinar pressupõe disciplina e pressupõe fragmentação. Mesmo que você deu a coisa do inter, ela fica, né, dizendo um pouco engessado. Tipo assim, bioquímica, né? Seria uma interdisciplinaridade entre a biologia e a química. Então a gente diz intersaberes, mas depois nós voltamos ali. Agora vamos para depois quem for falar pode emendar coisas para frente, para trás. Quem tiver online pode se inscrever também. Mas tinha uma coisa que era importante, que foi importante desencadeada nesse dia. Um dos textos era escutatória, o vídeo era reinventário, né? Normal. Quando a mensagem principal dele, ela vai dizer assim, as pessoas vão dizer, temos que voltar ao normal, né? E esse vídeo nos leva a pensar assim, mas o normal era a pandemia só mudou nossa forma de agir, mas aquele normal fica que foi melhor e assim fica que a gente pôde ver que era o normal. Então, como é que a gente quer voltar? Pode querer ir para frente. Mas teve uma atividade que foi desencadeada a partir desse dia. Agora eu peguei, não existe Memorial. E o memorial tem que finalidade. Quem quer falar? Oi, eu sou a Graziele, eu sou assistente social e o memorial foi muito triste, porque eu resgatei várias situações da minha vida que eu não queria ter resgatado, que na verdade eu tento botar dentro da caixinha do desprezo, mas não dá para desprezar porque ela faz parte da minha vida. Mas teve uma parte muito boa no memorial que eu escrevi, que foi o meu professor orientador na faculdade, que foi o professor Carlos Montanho, e ele foi uma pessoa assim maravilhosa na minha vida, porque eu passava por um momento de luto, que eu perdi uma tia minha que era com minha mãe, e ele, por incrível, eu sempre botei o professor acima de mim, e esse professor, eu resgatei uma memória boa que ele me fez sentir parte de algo, como se eu pertencesse realmente ali ao momento da monografia, ao momento. E eu falei para ele, professor, eu fiz um memorial hoje, mandei um e-mail para ele e eu lembrei você, porque eu senhora me fez pertencer àquela faculdade na época, mas também me fez memórias assim que eu não queria ter lembrado e eu lembrei, sabe? E inclusive eu chorei muito fazendo. São coisas que machucam a gente, mas que a gente precisa lembrar, porque faz parte da nossa vida. Não tem como tá legal. Eu não gostei muito, mas foi legal. MIT, além de tudo, pode-se usar método de avaliação, avaliação, medir todas essas teorias de avaliação que ele registra um determinado momento. As aspas, elas são daquelas horas que você está fazendo a prova. Se você não passou bem a noite inteira, vai ter dar branco, vai ter dar não sei o que, vestibular, ou tipos de várias coisas que a gente faz, que elas nos afetam e mudam. Então, prova, não prova, mas a instituição usa todas as instituições. O memorial aqui é um relato que vocês fizeram em abril. Teve um pouquinho mais de tempo que abril, mas ele foi disparado a primeira vez que nós nos encontramos. Aí vocês relataram livremente por um roteiro de estímulo. Como é que ele é usado no processo de acompanhamento? Porque vocês vão fazer outro. E ao fazer outro, ele vai mostrar o desequilíbrio de vocês entre um e o outro. Quem assistiu o segundo vídeo, Educação Proibida, vai ver N passagens desse tipo, de que a gente não quer falar, de não sei o que. Ele vai dizer por que a gente tem isso. Quando o caso grave, mas não precisaria ir na terapia se tivesse um processo educacional de vivência. Nós podemos ter terapia por outras razões, mas a maioria das vezes que nós temos travada em nós, bastava que a gente pudesse ter trabalhado isso no processo educacional. Então, ali o memorial, juntei o que você falou, o memorial está lá. Se vocês chegar
em dezembro, você queria falar. Se vocês chegar em dezembro e vocês não acrescentar nada, de que valeu estar aqui? Sâmia, Valdo, deixa eu te contar a experiência bacana. Foi frustrante fazer o memorial, mas eu tive uma experiência bacana também. Por quê? O que acontece? Aquele momento em que eu tenho um hábito de... Eu gosto de procrastinar as coisas, gente. Daí... Quando eu vou escrever, eu sento e começo a escrever sem parar, assim, tipo, não, eu tenho que dar conta de terminar isso hoje, faltando 1 hora para entregar. Aí eu falei assim, vou pedir para minha irmã dar uma lida para ela ver se tá legal e tal, né? Os erros de português. Beleza. Aí passei para minha irmã ler. E ela me disse assim, nossa, mano, eu não sabia que era assim que você enxergava a nossa... Aí eu falei assim, mas por quê? Não, achei bonito o teu texto, mas você tem uma percepção diferente da minha, da nossa família, do nosso pai, da nossa... E aí a gente abriu para um diálogo, assim, e aí a minha irmã acabou me falando umas coisas que nem eu sabia. Então, eu quero aproveitar aqui, Valdo, que esse é um espaço de compartilhar, quero convidar todo mundo a pegar o seu memorial e dar para alguém ler. E pedir para a pessoa falar sobre aquilo. Principalmente assim, se for da tua família, se você se sentir à vontade. É um exercício grandioso. Viu? Mas então naquela coisa, teve o memorial, aí eu trouxe para vocês lá, eu pus lá logo em seguidinho, eles vão pegar aqui, dia ter lá 50, chique esse... Pô, espera aí, vou centralizar. Pá, foto, mas ele tá lá no grupo, tá? Obrigado. O método autobiográfico e a formação. Então, chama-se história de narrativa, método autobiográfico. Você usa como método científico. É interessante que a gente chega às vezes na graduação, na especialização, mestrado, doutorado e não sabe que o memória é um trabalho científico. Se você pegar as normas bibliográficas, você já pegou a caixinha, gestora de informação, aquela caixinha da Federal tem as normas bibliográficas, é uma caixinha. Um daqueles vizinhos que a gente nunca usa é o memorial. Então, o memorial ele tem uma normatização, mas ele não é usado. Agora, recentemente que eu digo uns 10 anos, não, 20 para 10 anos, o concurso para professor titular, que é o último das federais, você pode fazer por memorial. Então, você escreve a tua história. E algumas empresas mais avançadas em gestão de pessoas usam o memorial no lugar do currículo. Por que usam o memorial? Porque te conhece melhor. O currículo é um ajeite, né? A gente ajeita. O memorial, ele vai te identificar em vários pontos. Mas aqui, então eu tinha posto isso e tinha posto que juntava as duas coisas. Vai aproximar lá de novo. Olha aí, Rita de Cássia está agora. Consegue lá. Mas essa mulher tá lá na Gabine, meu assessor lá para assuntos da Enterprise. Como é que é aquele da tecnologia lá dentro da Enterprise, o meio oriental lá que eu me esqueci? Tá aí. Essa é... Nossa, da nave. Faz até que voá-la. Sabe o que nós estamos falando? Assistir Jornada nas Estrelas, que não sei o que, tudo legal. É hora de mudarmos de via as lições do coronavírus. Serve lá para a questão da pandemia e tal. Estamos tudo resgatando, né? Já juntamos tudo isso aí. Mas tem um texto dele, do ano passado, de julho, que ele diz lições de um século. E esse ano, em julho, sem direção a escrevendo. Tem um livro no meio do caminho, ele tem lá meia centena de livros. Quando vocês foram usar para jovens, tipo foi ali o Nunca Me Sonharam, ele tem um livro que é muito bom para jovens, adolescentes, jovens, começo da faculdade, cabeça bem feita. Mas ele escreve um livro que eu acho genial, que é nos Meus Demônios que ele faz um balanço geral da vida dele, dizendo os traumas, as coisas. Então, nos Meus Demônios, lá atrás, ajuda isso que vocês narraram, do tipo da gente se compreender para dar o passo para frente. Não vai facilmente para frente enroscado numa âncora. Por isso que é importante, às vezes, mais grave, quando é mais grave, até a terapia, coisas assim, nosso dos Sapiens. Mas as lições de um século, um ano e pouco, na pandemia, ele constrói uma narrativa
que é um privilégio. A gente é um sujeito assim. Uma coisa é ler o Paulo Freire, que já faleceu tem mais de 20 anos, mas foi gênio. Outra coisa é você viver, cara, ao teu lado, mesmo que à distância. Então, o memorial aqui tem uma força extraordinária para várias coisas e serve, inclusive, titular na Federal, que nem algumas empresas. Eu, se ficar votar ninguém, né, porque quero saber desses campos, mas se eu fosse contratar coisa, eu substituiria pelo memorial. E memorial, daí comentado depois, na hora que você encontrasse. Que interessante e tal. O memorial, das coisas mais fortes que ele vai trazer é como você deu conta de superar um problema. Como você deu conta de tirar a palavra problema, deu de superar um desafio que vai mostrar a tua força. Porque todos nós podemos, né? A gente não diz que nós temos que nos empoderar. Então, aqui usar capacidade de resistência, de resiliência, de persistência, você vai narrar isso. Ele, numa fase que nós estamos construindo, ele não é público. Eu não uso nenhum dado de vocês. Vocês podem usar, que nem foi citado, passam para o outro e tal, e tal, e tal. O que facilita de você não se expor enquanto você tiver a opção de não se expor, coisas tuas. E, inclusive, é dito ali que não precisa nem se expor, não narrar para... que mais vale a metodologia do que você escreveu, o que você escreveu. Mas se a pessoa escreveu, ela está se comunicando. Mas se você usar ele publicamente, ele fica público. Dos professores da Federal, das federais, que já fizeram eleição para titular. Optando, ele é entrar num site geral do Paraná, aliás, lá uns 50, são dos professores que fizeram a opção aqui. O memorial, ele dá dali para trás. Você tem que ir atualizando ele. Com o teu desejo de atualizar. Mas entre nós, eu pegar vocês que foi lá abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, é mais de meio ano. É suficiente para ver quando. Mais, 3 meses é suficiente para ver como é que você está andando, como é que você se põe no teu processo educacional. Mesmo que você esteja aprendendo matemática, física, química, português, não importa, você relaciona. Como é que isso impacta? Por isso que a gente lembra bastante, se fala num sentido mais interativo. Foi aquele encontro. No encontro de junho, podem voltar nisso. Quem lembra alguma coisa? Foi aqui na sala, né? O Squale. Fala aí. Boa tarde, Joel. O encontro do dia 6, ele falou castratória sobre autonomia, responsabilidade, sobre como educar. E a parte que me chamou a atenção foi do Squales, que seria o humano do futuro, um personagem, né? E eu tava aqui pensando nele. E também falou do ornitorrinco. Mas eu não sei o que você... Eu não lembro nada. Eu lembro que dia 11/6 foi próximo do Dia dos Namorados, ou foi Dia dos Namorados. E foi aniversário do meu primo também, não sei se eu lembro. Mas a Joelma falou 4 palavras aqui, que é da educação emancipatória, que é autonomia, responsabilidade e solidariedade. É que você ficou pensando no namorado. Podia ter trazido ele também na aula, foi na Cotinga, viu? Então você devia ajeitar um pouquinho isso. Há uma diferença entre mentir e fazer a adequação da verdade. A adequação da verdade não deixa de ser influência, porque você podia indiretamente ter essa força dizendo, foi tão forte que ele quis ir comigo na Cotinga, na visita, se podia. Foi tão forte que ele quis ir junto. Então, você pensa que não impactou lá o dia 11 de junho? Né? Você acha que algum namorado vai querer ir para você assistir contigo, assistir uma aula de matemática que ensina as regras da trigonometria? Se ele não for da área, então tem mais coisa, viu? Mas a gente usou muitas coisas, se alguém mais quiser falar. Vocês podem fazer pergunta, viu? Pode ajudar, pode responder, pode sugerir. Mas o centro do processo estava na constituição do que nós buscamos com a educação. E quem assistiu os vídeos vai aparecer claramente, né? Nossa, quem assistiu inteiro o segundo vídeo, a educação... Me esqueci. Tá certo. Então, Valdo, quando eu assisti o primeiro vídeo, fala muito da questão da figura do adolescente, que o adolescente ele é ignorado, não é acolhido, e às vezes ele chega na sala de aula, professor de matemática, mas por que ele tem que aprender Pitágoras? Por que não sei, quando que eu vou usar isso, né? E no segundo vídeo, eu achei interessante que é aquela coisa da educação repressora, aquela coisa do militarismo, sabe? Fez o comparativo com o Homem da Caverna, né? Com a história, com o que nós vivemos hoje. E realmente nós vivemos numa prisão. Nós somos moldados, forjados como se fosse numa prisão, né? Não é à toa que as escolas
tem grades, parece um presídio. E tem uma parte do filme, acho que é com 45 minutos, que falam o seguinte, com licença, professor, se você não ficar calado, você vai fazer isso. Aquilo ali foi extremamente impactante, porque eu vivi essa realidade, entendeu? E eu acho que o que está faltando aqui também, uma palavra muito importante também, Capitão Valdo, o acolhimento. Que o acolhimento, ele é importante na vida do aluno. E o Valdo, ele fez isso no primeiro dia, que foi esse acolhimento, essa interação com os grupos. Agradeço a todos, boa tarde. Boa tarde. Pô, cara tá mandando bem aqui, tá mandando bem. Agora, sem achar que isso pode... Eu repito aqui, é muito grande, você tem que falar no microfone. É interessante ressaltar também que uma das pesquisadoras no vídeo, ela falou, nós somos latino-americanos e nós temos uma coisa em comum. O que é em comum? Principalmente o cidadão brasileiro. Nós se abraçamos, nós se beijamos, né? Independente do seu credo, não interessa. Nós somos amorosos, certo? Só que quando veio a pandemia, o que a pandemia impôs para nós? O que ela impôs? O distanciamento social. Então, nós perdemos essa calosidade afetiva, perdemos esse acolhimento. A gente não encosta, sabe? Então, isso para mim foi impactante. Eu fiz esse experimento, você entendeu? Foi até com aquela hora, Mari, que você veio me cumprimentar. Eu fui pensando nisso, que quando a gente não é amigo, não abraça a pessoa, a gente cria um sentimento fica horrível. E o vídeo, ele fala isso, que a gente tem que ser mais acolhedor, escutar mais esse aluno, entender a sua demanda. Às vezes, o que está acontecendo com ele? Por que esse aluno não quer aprender? Qual que é a dificuldade dele? Preparar ele para aquela realidade, não forjar como se fosse um presídio. A nossa educação está sendo como se fosse um presídio, um carandiru, entendeu? Agradeço, Valdo. Boa tarde. Obrigado pela tua contribuição. Oi, posso fazer uma ponderação? Claro que sim. Nossa, posso são todos bem-vindos quem está aí. Gabriele. Eu esqueci o nome do colega que falou anteriormente, manifeste-se. William, recado para William e para toda a turma. A gente tem que tomar muito cuidado para não menosprezar ou assim, como é que eu posso explicar, né? Pode falar do teu jeito, Gabriela. Do meu jeito? Diminuir o valor, Gabriela. Seria assim... às vezes diminuir o valor, assim, do real sofrimento que causa a prisão, o aprisionamento, porque esse é o meu ponto de partida no estudo, assim, sabe, dentro do serviço social. Então, assim, eu não concordo com você, colega, e acho que a gente poderia pensar sobre isso. Beleza, às vezes a gente usa as palavras que tem um sentido para um sentido para o outro, é muito comum acontecer isso, mas depois, na próxima fala, ele pode falar alguma coisa disso. Gabriela, vem cá. Não, vem cá, porque daí a gente vê a imagem tua. Professor, está descabelado. Então, eu acho, Gabriela... Só um instantinho. É a Simone? A Simone, desculpa. Simone, espera aí aqui, ó. A imperativa. Oi, tá aqui, ó. O nosso radialista internacional e tal. Não sou assistente social, mas a mensagem que o vídeo passar, que nós somos prisioneiros de um sistema. Basicamente, somos forjados assim, uma regra. Eu acredito que temos que mudar. Se você assistiu o vídeo, eu acho que você não entendeu minha fala, mas eu não estou subjugando quem está encarcerado. Ponto. Eu estou relatando o que eu vi e o que eu presenciei no vídeo, entendeu? Que nós somos tratados como se fosse um prisioneiro de um determinado sistema. Uma educação repressora, né? Que como se tivesse com muros, com metralhadoras. É uma educação proibida, que nós não podemos se manifestar. O professor, sem nenhum respeito, trata um professor como se fosse um cachorro. Posso falar, Valdo? Trata o professor como se fosse uma figura desrespeituosa, não tem um respeito com... A gente vê o professor na sala de aula, não tem mais aquela coisa de calosidade, porque o professor não consegue, porque o próprio sistema impõe isso para ele, entendeu? Sim, eu vou passar para Simone. Simone, tá com a voz aí? Eu vou só complementar o William, né, que era isso que eu ia dizer, né, que a expressão da fala do William tem muito com o que foi divulgado no vídeo. E assim, talvez, Gabriela, eu acho que a ideia que eles trazem em relação a um comparativo também expressa
expressa o sofrimento, se você for pensar, né, porque o vídeo finda falando e focando a escola, mas dentro do contexto, a forma como ela traz, também fala, né, de como foi estruturada as prisões, sabe? Porque ele reforça a cultura que existe, né, dentro do ambiente escolar, que é uma cultura extremamente militarizada, né? Daí ele traz um pouco das raízes da educação, né? E isso também vai de encontro à temática que você trabalha, ao sofrimento das pessoas que convivem lá no presídio. Porém, isso não é abordado. Talvez essa vai ser a dificuldade que você vai encontrar na fala dos colegas, porque a abordagem não é aprofundada, só tem uma equiparação, mas se você ver todo o vídeo, você vai compreender que essa equiparação se dirige também à forma e à estrutura inconveniente que é dirigida, que é feita, né, para quem está dentro do sistema prisional. Eu vou convidar a Gabriele e o William e no nosso encontro do dia 1º de outubro, depois de ver o vídeo inteiro, rever, para vocês, eu estou entendendo o que cada um está falando, conheço um pouquinho a Gabriela, ela lida nessa área, e é evidente que aqui pode ter aquele outro texto que nós usamos, né? Lembra um texto que nós usamos de apoio? O difícil facilitário. Às vezes, quando a gente usa uma determinada expressão, ela soa para uma forma e soa para o outro do outro. Aqui nós estamos trabalhando um pouquinho em cima do vídeo, e o vídeo arranca dessa forma. Ele arranca com as cenas, ele abre com as cenas do mito da caverna. Então, e depois ele faz essa expressão que ele diz: estamos todos prisioneiros. Então, é um debate importante, mas que, inclusive, vocês tentem ver se vocês até 1º de outubro vocês assistem, quem não assistiu os 2 vídeos, que vai dar uma discussão bem importante. Quer fazer alguma complementação, Gabriele? Gabriele? Oi, desculpa. Sim, professor, quero tréplica. Candidato tem direito a tréplica? Sim, pode falar. Você assistiu o vídeo? Não, professor, vou ser bem sincera. Não assisti o vídeo. Assim, eu não estou dizendo que a ideia do vídeo que ela está errada, né? Imagino que nós estamos presos, sim, subjetivamente, de tantas outras formas, dentro de disciplina, dentro de patriarcado, nós estamos presos a essas ideias, mas quando se trata de uma questão semântica eu imagino, né, dentro da academia, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Eu não vi dificuldade, assim, em identificar isso dentro da fala dos colegas, exatamente porque eu sei que eles são de outras áreas, mas a minha ponderação é essa. O vídeo fala de um assunto determinado, ele aborda isso de forma didática, ele aborda isso de forma ilustrativa. No entanto, eu não me sinto no direito de reproduzir isso e levar isso à frente, como assim, diminuindo o sofrimento que existe com relação ao próprio cárcere, encarceramento em massa, que é uma discussão que precisa ter atenção, assim, sabe, basicamente. Então, acho que essa questão semântica mesmo, de significado, de palavra, eu acho que merece um pouco mais de cuidado. Por isso que, enfim. Mas você concorda no próximo encontro nós falar sobre isso, e daí você vai ver o vídeo na íntegra, e ele não tem esse contexto que você está falando, Gabriele, mas ao segmentar a palavra ele pode parecer isso. Vamos ver como é que nós fazemos. Anotem aí nos diário de bordo do ano tal da nave estelar Enterprise, na data solar na data de 1º de outubro nós voltamos nisso. Então ele mexe ali, o vídeo mexe. Nós estamos falando um pouquinho do vídeo desse encontro, o que ele desencadeou, né, usando 2 materiais de apoio, e que o centro do processo estava ali, autonomia, responsabilidade e solidariedade. Daí o William acrescenta o acolhimento, porque está no vídeo, mas não está nessa questão da constituição do humano. Veja, nós usamos o tempo inteiro. Nós não somos humanos. Nós nos tornamos humanos. Nós somos sapiens, humanizados ou não. Nós usamos
duas palavrinhas que são ferramentas para a gente dialogar nas fronteiras da onde que as profissões dividiram a comunicação. Uma, ainda. Lembram do ainda? Eu não dou conta de fazer ainda. Compreensão. Sempre ponho ainda. Eu não assisti o vídeo. E você viu isto no vídeo? Tem a segunda palavra, depende. O depende é uma forma de nos comunicarmos que ela estabelece pontes. E aí tinha duas características. O meu assessor lá do quadro, você tem uma letra mais ou menos? Então escreva em cima da tua cabeça, 1 metro para cima, duas palavras que são fundamentais para nós escolher e entender um pouquinho a passagem. Inacabamento, inacabados. E embaixo, imprevisível. Viu? Daí a prova da coisa. Essas duas palavras, tá? Obrigado. Inacabado e imprevisível. É que depois eu tiro a foto ali e a gente põe lá no grupo e quem pegou, porque a câmera não pega, eu acho até lá, né? Então, essas duas características do Sapiens, elas vão nos ajudar muito no mundo da educação, porque ela vai dizer que nós estamos em movimento, sempre, do nascer ao morrer. Nós nunca estamos acabando, porque a hora que nós disser que nós somos assim, uma frase famosa, eu sou assim e você sabia que eu era assim porque me escolheu para responder de forma. Sabia que você era assim naquele memorial que você fez o dia que você me conquistou. Eu não sabia que você não entrava em movimento. Então, o inacabamento, ele é o movimento da educação. É ele que, junta com a autonomia, responsabilidade e solidariedade, permite a educação constituir a humanização. É quando você se percebe inacabado que você diz, eu posso melhorar. Quando a educação ela entra no território da doutrinação, da formatação, ela congela de vez a gente com título universitário, com título de uma profissão, e diz, eu sei que disso até eu sei porque eu sou médico. Bem, sabe, você não se movimenta, pode usar o sentido do movimento. Vamos passar a palavra aqui. Sou a Laíde. Só para pensar, digamos, uma forma de exemplificar isso, eu sou assistente. Uma das minhas preocupações que iniciou na graduação era me tornar uma pessoa do centro, né? De pensar que todas as intervenções que eu viesse a fazer na minha vida profissional, ela se tornasse como, por exemplo, eu já atendi uma família antes, né, e me trouxe o resultado tal. Então, por exemplo, assim, eu não vou investir, né? Eu não vou cuidar de aquele acesso aos direitos, que eu acho que o Estado vai me trazer isso. Então, eu acho que isso era uma preocupação, não sei se pensando nessa do inacabado visível, que sempre você tem um cenário inicial, né? Toda uma situação, mas as informações, o acesso, a própria condição de você refletir com ela, vai te trazer resultado. Então, nunca acreditar que aquele resultado, independente disso, semelhante. É isso. Pode ser que a gente evolua, mas é isso. Quer dizer, você perceber, e é quase todo o roteiro dos dois vídeos, que cada um é um, embora convivendo o tempo inteiro junto. Eu assisti ele há 10 anos atrás na Índia. Já vou falar para nós passar o próximo passo. E ontem, vocês viram a foto ali de eu assistindo? Só olha lá no grupo. E atrás do vinho, e aí abre a foto. Tá com dados aí? Abre. Não olham, só as primeiras impressões. O cara é bonito demais. Mas abre mais a foto. Leia o que está na tela. O que diz na tela lá? Em cima. A educação. Você sabe que pois é. E a foto saiu dali? Está ali até agora. Mas você viu dentro da foto os detalhes? Você acha que que o objetivo meu era comunicar para vocês que eu estava tomando vinho? Também. E o que mais? Estudando. E o que mais? Você acha que eu ia deixar uma tela sem uma mensagem? Mas nem de brincadeira. Também. Para ver se alguém me dá 1 litro desse vinho quando todo aniversário. A contradição, né, professor? Opa, tá lá. Quem está falando? Cris. Pode falar, Cris. Na sua imagem ficou para mim bem claro a contradição. A contradição entre essa educação proibida, a imagem dos livros que você deixou ali na frente, né? A LDB, a Constituição, para mim ficou bem claro a contradição aí. E Cris,
eu escolhi os livros para pôr na frente da imagem com o vinho e escolhi a tela. Eu podia ter tirado de outro ângulo, porque ela vai dizer assim na tela ali, né? O impacto que tem esse vídeo cada vez que você assiste ele. O impacto, e quem tem filho obrigatoriamente deveria assistir, deveria ser matéria de prova, para ser pai, para ser mãe, para entender, não para aprender o jeito deles. É bem no sentido que fala, nós não fazemos isso, ele vai encerrar o roteiro de um jeito que ele te abre de vez a pluralidade. E tem um sujeito que atravessa o filme inteiro, o documentário inteiro, Ruivinho. Alguém que assistiu o vídeo em casa lembra de um Ruivinho que atravessa o documentário inteiro, um aluno? É aquele que comumente ele realiza enfrentamento com relação à dificuldade dos próprios alunos compreenderem a vivência que eles estão passando dentro da escola. Ele tem um grupo com a outra menina que também apoia ele. É esse aí. Não lembro o nome dele, né? Martim? Pois é, professor, lembrança tá tão difícil, mas Martim. Eu lembrei que o senhor deixou o trabalho até novembro. Agora, viu? Já esqueci o nome. O memorial. Martim, era ele. O senhor não está lá, porque você compreendeu o vídeo, não tem senhor. Desculpe, esqueci. E não tem culpa nenhuma nisso. É um hábito doutrinário que nos puseram numa hierarquia que a gente acha que o cara que está com o microfone na mão sabe mais. Sabe mais o quê? A doutrinação. Porque vocês estão aqui para sair com diploma, então sabe escravizar intelectualmente, se for a opção dele. Pode não ser dele por opção, mas é a do sistema. Tudo isso está lá. E vou pôr uma coisa lá. O meu assessor para assuntos de fundo põe uns 20 centímetros, 30 abaixo do imprevisível, uma sigla bem grande. R, vai maior a letra, bem grande, cara. Não precisa exagerar. Tá? Aí mesmo. Aí desse tamanho. R, E de Ernesto, E de novo, V de Valdo, você, O. revo.org, tá? É um site, vocês vão encontrar nesse site o mapeamento das instituições que trabalham educação no campo emancipatório, na América Latina, no mundo. Ele abre o mapa assim, você vai ver no mundo, tá? Na Revo. E vocês vão encontrar no Paraná quem? Quando abre o mapa no Paraná? Não lá montanha, nem de brincadeira. A Universidade Federal do Paraná é altamente doutrinária, vocês vão encontrar o projeto Litoral, o FPR Litoral. Achou lá já? Pode. Quer falar? Tá lá, ó. Mas ela quer falar aqui. Se identifica, fala. Aparecer na TV também. Não quer? Vanusa, Gralha Azul. Há umas 2 semanas atrás, teve a feira da Universidade Federal do Paraná, lá em Piraquara. E eu fui, porque a Eloá logo vai fazer o vestibular, ela quer fazer física, e a gente quer ter certeza que ela quer fazer física. E lá tinha o pessoal do curso de geografia daqui. E ela se encantou, porque ele disse que aqui é do micro para o macro, não de lá de fora para dentro, mas de dentro para fora. E quando ele falou da parte da avaliação, que é portfólio, relato de experiências, de vivências, ela se encantou pelo curso. Não desistiu de física, mas ela gostou muito, só para dividir com o pessoal. O Revo, aí veja como que é. Vocês não vão ver a tela numa foto que tem um vinho na frente, porque todos nós olharemos o cara, mas ao andar um pouquinho sobre a foto, vocês encontram a educação que foi distribuído o link para vocês via e-mail pela Gisele e via o grupo que eu distribuí ali, dizendo assim, não precisa, eu ainda disse, não precisa assistir para o encontro, mas se quiserem e puderem, assistam, vale mais do que todos os nossos encontros. Mas teve também uma outra coisa aqui, ó, eles não vão me ver lá, eu vou ler, tá? Aqui, ó. Depois do episódio 2, teve referência que a Gisele fez flexibilização para vocês participar e o Eduardo Hardy estava dando módulo para vocês, participou da conferência e vocês sentaram com o Alex Catador, que tem tudo a ver com a questão social. Mas durante os 4 dias aqui teve um sujeito extraordinário que o vinho não permitiu enxergar, porque o marketing ele vai de um jeito para o outro e tal. Teve esse sujeito que produziu a educação, Germando, por 4 dias aleatório. E ele fez uma fala na quinta-feira. Quando ele
produziu a Educação Proibida tinha 21, 22 anos. Ele é um jovem argentino. O Martin, que criou, ele praticamente, eu tenho que fazer essa pergunta para ele. Até eu mandei a mensagem para ele, ele não visualizou, dizendo que eu ia usar o documentário dele hoje. E eu ia fazer uma pergunta para ele. O Martin lá, é você? Porque o Martin é um pé na bota, o documentário inteiro. Tudo que os professores propõem, ele já cria caso. E tem o quieto também no lado, que vai aparecer no final, que eu fiquei até com medo, primeira vez que eu assisti, mas daí aconteceu, que o roteiro fosse a questão do filme, vou citar um filme, sobre uma realidade educacional. A questão da educação proibida é um documentário diferente, não quer dizer que não tenha um roteiro. Na Sociedade dos Poetas Mortos, quando o professor faz o movimento dando autonomia para os sapiens, um jovem não suporta a educação familiar e se suicida. Então, eu digo, será que ele vai fazer isso? Mas daí, como era um roteiro documentário, a primeira vez fiquei assim, ai. Mas não, o cara supera o processo, porque é dito que, às vezes, tem muita teoria sobre isso, que para determinados indivíduos da nossa espécie, há um limite de compreensão. Você não pode passar daquele, porque quando o sujeito passa com brisas que se desiste. Ali, o German teve aqui, ele fala genial. Hoje ele tem 10, 12. O comentário foi de 2012, mas ele começa a produzir isso em 2009. E ele falou muito aqui no auditório sobre isso. Ele ficou ali, eu fui falando para todo mundo que queria, digo, o German vai estar aí, convide ele, senta, vai embaixo das árvores, conversa. Foi 10 anos depois. E ele tem uma escola hoje nos arredores de Buenos Aires. Ele não fala português, né? Mas ele compreende muito a nossa língua, ele circula. E ele fala já ambientado, falar em locais que falam português, ele fala lento, a gente compreende bem. Ele é o projeto C de casa. Se vocês se interessar, aquilo que está lá no documentário, no vídeo, Educação Proibida, ele faz a escola. E ele está com crianças. Nós tivemos uma estudante nossa, a Mariana, da ANE3, que foi lá. Ficou lá uma semana. Quando vocês forem para Buenos Aires algum dia, se alguém for, pode visitar isso, que vocês vão ver como é que cria uma criança diferente. Diferente que é assim, sem traumas, sem angústias, sem não sei, tá? Existe outra educação que é para nós nos humanizarmos. Tem um campo aí gigantesco. O projeto Litoral, ele trabalha com emancipatório. Então, ele vai trabalhar com aqueles movimentos lá, minha responsabilidade e solidariedade. Por isso que ele tem uma coisa chamada projeto de aprendizagem. Está aqui, né? Olha o tamanho do PP. 3 precisa mais. O que você não diz em 3 folhinhas, você não vai dizer em 30. E os PPPs, projeto político pedagógico, invariavelmente são cópias. Como é a cópia da educação familiar. Com raras exceções, nós fazemos o que 1000 anos atrás fizeram. E que chegou mais recente pelo avô, pelos pais. E a gente descobre cada coisa, né? Que a gente faz mais do que os nossos pais faziam, do que a gente pode imaginar, querendo fazer diferente. Então, no emancipatório, você não tem que ter diretivo, você tem que ter, falou, acolhimento, você ter o diálogo. Mas e se cada um for um? Cada um de nós for um, mais um com autonomia. O que acontece com o mundo do trabalho? Então, dá para a gente dizer que a escola é para adestrar, doutrinar, formatar, dar diploma e deixar todo mundo médico, dentista, engenheiro, advogado, psicólogo, assistente social. Lá na Roma, no Egito, na Idade Média, na Babilônia, nos 3 séculos primeiros do Brasil, precisava do quê? Escravos, braçados. E hoje precisa do quê? Escravos intelectuais, que aperta parafuso, que faz isso, que faz aquilo. Isso significa que nós não temos que aprender conhecimento aplicado? Não. Significa que para você ter autonomia, você tem que compreender a autonomia. Que é isso na maior favela brasileira ou na eles, a Federal do Paraná, ser escravo. Mas não significa que só seja isso. Que você veja, tá aqui, né? Precisa saber isso aqui? Precisa saber mas se vocês pegar isso aqui, eu vou largar o microfone aqui. E hoje bate 20 anos da Constituição. 2018 nós fizemos 30 anos da Constituição. Sabem ler, sabem escrever, sabem pesquisar. Vocês pegam essa aqui, pegam a desse ano, precisa pegar lá 10 em 10, porque era como nós fazíamos o debate aqui. Mas vocês pegam a de hoje e achem só um.
direito social que foi acrescentado. Só um. Faça um exercício. Isso seria uma prova. Dizer assim para pessoas que são especialistas na questão social, ache um item que foi acrescentado na Constituição que deu algum direito social. Vocês vão achar mais de uma centena na Constituição. É só perda. É só perda. Bancada. Só perda. Podem fazer isso. Cada poderia ter um. Por que teve força de fazer isso? Nós tá hoje, Zé. Nós estava te esperando para começar. Mas nem item. Mas só que lá a força do período da saidura grandes nas sociais. Muita gente diz não o suficiente, mas é avanços extra. Só a cada vez que entra um item de mexer na Constituição, nós perdemos. Você chegou a participar dos... O Nelton Friedrich veio aqui 2 vezes, 2008 e 2018. O Nelton Friedrich foi um constituinte do Paraná que o Diese avaliou como constituinte nota 10. O Diese, o arcabouço de trabalhadores, né, representando, ele avaliava a votação dos constituintes na Constituição. Como é que eles pegavam pontos extremamente estruturantes das lutas sociais e como que o voto tinha sido de cada constituinte. Dirigiram do constituinte nota 10. Depois ele não disputou mais. Então ele 2008 teve aqui, nós começamos em 2005, ele fez essa análise dos cortes na Constituição dos direitos sociais. Em 2018 ele repetiu, né, aí já a Constituição. Então, por que pega a Constituição aqui, ali, no encontro 2, né? Vou ler alto para os que estão em casa lá. Nós fizemos todo esse movimento com vocês. Eles foram recuperando cada um dos no 3, nós fomos para Cutinga. Você não foi? Você falou. Você escreveu, né? Mas a gente vai, a gente vai 2 vezes por ano, agora que pode voltar. Eu não vou dizer, né, Gisele, o que acontece lá, porque senão ninguém vai. Onde que é? Então, eu estava esperando o encontro de hoje para mexer com vocês que estão em casa, para mexer com vocês que estão aqui, porque as vivências, elas sempre ficam o curso, grupo aberto, e eu sei que alguns no dia seguinte saem correndo de lá, porque dizem, o meu celular é muito grupo, não sei o que. Eu não me incomodo com muito grupo. Viu? Incomoda com um grupo que não serve para nada. Daí lota o seu sempre até uma altura, porque ali está a memória. Para quê? Vocês não vão relatar? É interessante, né? Onde que está aquela foto lá que eu estava lá grudado, não sei o quê, que eu estava no meio dos índios, que tinha o filme, que não sei o quê? Não está lá? Então eu disse, vai ficar um tempo, cada um copia o que quiser copiar, salva e daí a gente termina o grupo. Porque a vivência foi lá naquele dia, mas ela continua até hoje, né? Se eu precisar resgatar. E a Constituição tem um capítulo inteiro. A Constituição, população indígena e o direito deles. É um dos itens mais atacados que tem. E a boiada está em cima. Continua a matança de líderes, né? Na abertura da ciência aqui, o Dionísio, que é o cacique, ele fez um nage de higienistas. Ou seja, tem muita de coisas que engata nessa questão. E eu vou usar 2 coisas aqui. Então, estão avisados aí, tanto os de casa como daqui, que agora quem quiser copiar mais alguma coisa, lá tem não sei o quê. Tem a Gisele gritando no bar, foi muito legal. Foi boa aquela, né? Eu disse assim, roteirista, né? Eu não chegava a ser um German Doin ali, mas eu disse, agora gritem bastante! Os pontos centrais que tiraram, se chama a PEC, que era a emenda constitucional que lava os recursos na área da educação e saúde. O resto é fantasia, porque tira, que vem depois, várias coisas. Mas aqui vai dizer assim, e vai por artigo 205. Depois ficam aí dizendo, olhando a Constituição. Capítulo 3, da educação, da cultura e do desporto, da educação, 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será pronto incentivar a colaboração da sociedade, visando para que serve? Visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua colaboração. Então vejam aqui, o que é cidadania? É um conceito que ele é quase um neologismo, porque a gente fala tão solto essa dia, né? Porque primeiro que já tem uma contestação, que a palavra cidadania não dá conta. Mas quando diz colaboração com a sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, o que é o
pleno desenvolvimento da pessoa. E se tiver um trauma, eu não quero mexer naquela caixinha lá, porque não sei o quê. Aí vocês foram, só para ter uma olhar, quem de vocês aqui presente, além dela, dois? Não, as convidadas. Ô, Gisele, temos duas convidadas que se apresentaram, tá? Estão da equipe, tá? Essa aqui é a dona, tá? A diretora, a que manda em mim. Pode falar. Você, que eu digo é isso. Nem... Eu sou a Jaqueline. Sobre a educação, reparei, não cabe só apenas toda a comunidade ali. E aí, o brincar das crianças, como a escola, com a vida mesmo. As férias que eles tiram não é as férias igual da escola normal, é na época de butuca, que ela estava falando lá. Então, eu vi uma educação diferente da que eu cresci e que os meus filhos crescem hoje, que é aquela de que a gente tem que aprender assim, assim, assim. E lá também, o que me chamou a atenção é que eles têm uma licença para quando eles tratam de semente. E aí as crianças também vão aprender com todos ali sobre as sementes, sobre o plantio, aí sobre o calendário lunar deles. Então, eu achei muito rico. E eu me senti muito pequena, porque a gente aprende, né, que a educação é tudo isso que a gente aprendeu até hoje. E aí eu me vi como eu sou limitada nas coisas do mundo, verso, essas coisas. Foi isso. Microfone, professor! Ele falou se eu fosse escolher alguma coisa do artigo do 205, se eu fosse escolher, eu poderia escolher. Se você fosse escolher uma instituição que representa, conhecida, real, que representa mais o que diz o artigo 205 da Constituição, você escolheria a escola que você fez ou a escola indígena? Eu escolheria a escola indígena. Eu acho que a maioria aqui, pelo que a galera tá falando. Eu de novo aí. Só queria linkar isso com as duas perguntas que você colocou para a gente pensar hoje. Seria o porquê educar e como educar. O porquê educar, enfim, a resposta para a busca da autonomia e do o desenvolvimento do indivíduo social. E aí eu acho que o que seria esse indivíduo social? Trazendo toda essa questão da educação emancipatória. Agora, como educar, eu acho que cabe com o que ela comentou, que eu coloquei assim, né? Individualmente, né? Levando em consideração as preferências, os interesses, as potencialidades que a gente tanto fala no serviço, né? Daquele indivíduo. E coletivamente, quando você relaciona o contexto da comunidade, do território, da cura, você envolve... Veja como é difícil se a gente ficar só falando na teoria, numa sala, que educar não é escolarizar. Mas a gente pode juntar frases assim. Para uma criança indígena, precisa toda uma aldeia. Agora, voltem lá, grupo, quem não saiu aí, ver alguns filmes, o que as crianças estão vendo. É igual que vocês, a garrafa do vinho, os livros, não vê até. Vocês... Quem disse que não vimos a tela, professor? Oi, mas diga, Cris, fala aí de novo. Eu lembrei até da cena que ela dá uma giradinha e ela dá uma risadinha no final. A gente viu a tela, mas eu te cortei, desculpa. Depois a gente... Falar. Tá, eu ia responder a ansiedade. O que eu observei na brincadeira das crianças é uma brincadeira que a gente não tem no cotidiano, né? Quem já tá beirando dos 50 sabe que pôde correr na rua, sabe que pôde desbravar as matas, né? Fazer as peripécias de uma criança. Então, havia uma liberdade. Eu não vi uma com um celular na mão, como é hoje em dia o nosso contexto, né? E o tempo inteiro elas estavam em relação entre os pares, ora trocavam de pares, né? Teve meio que uma separação entre meninos e meninas, mas acho que é um pouco da cultura mesmo, né? Mas assim, dava para observá-las o tempo inteiro juntas, e quando estavam com os mais velhos, né? Havia sempre um local onde elas ficavam juntas e os mais velhos meio separadinhos, assim, como se fosse uma hierarquia. Não sei se eu observei errado, né? Mas... E observei que alguns dos nossos colegas conseguiram interagir com eles e foram jogar vôlei. E tava muito bonito aquele jogo de vôlei. Então, é evidente que nós não estamos dizendo para nós indígenas agora. Nós estamos só dizendo que, dois destaques, eles usam o celular não usa eles. O Dionísio repetiu isso lá na primeira vez que estamos diante da pergunta. Agora, gente, pensem, quando vocês vão na história, que está na moda aí no Brasil, agora nós vamos ter independência, que diferença, né? Tem mais gente que... a Tatiana, fala aí. Não, tem preferência. Oi, prof. Não me chame de prof. Tudo bem? Tudo bem. Na verdade, só pegando o gancho dessa tua última fala, eu gosto muito desse provérbio africano que diz que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, né? Às vezes eu sempre fico refletindo sobre esse artigo da Constituição, que com o apoio da sociedade, como a gente tem perdido esse senso, né, de sociedade,
da importância de uma comunidade, né, da educação. A nossa educação, não sei se ocidental, mas pelo menos aqui no Brasil, parece tão restrita, né? Tão, a família, e olhe lá o Estado, né? Porque daí a gente coloca em escola particular e acaba sendo cobrado também. Então, assim, como a gente perde essa construção coletiva, essa educação das coisas, né? Dos saberes, né? E eu reflito bastante sobre isso, mas eu fico pensando como que a gente luta, né? Contra essa educação tão quadradinha que tem sido cada vez mais propagada. Que não é educação. Não é educação, sei lá, é adestramento, como você mesmo não disse. É profissionalização, é inserção através de um processo capitalista. Educação é o primeiro movimento lá que nós fizemos, o que é educação. Não pode ir escolarização com profissão, educação. O que não quer dizer que num espaço escolar, num espaço curricular, a gente não... Mas é raro, tá? A Cris, você está querendo... Você era aquela levantada de mão antes ou quer complementar? Não, eu gostaria de complementar que quando Então você falou lá da educação indígena, uma coisa que me chamou bastante atenção, e eu até fui falar com, esqueci o nome dele, o cacique? Dionísio. O Dionísio. Quando eu fui conversar com ele, e ele falou assim que eles fizeram todo um movimento para que todos se alimentassem naquele mesmo espaço. Então, eu acho que para uma educação tem que haver essa coisa da comunidade, né? Ter esse cunho ali de pensar no outro, né? Não só a minha barriga está cheia, o resto está tudo certo. Não, educar também passa pela questão do bem-estar do outro. O povo aí, ó, escuta a. Eu vou fazer uma provocação que o Alexandre que vai falar. Por que a gente tem que ficar se mostrando aqui na câmera e os de casa não se mostram? Quem for falar aí, você mostra. Olha lá, Cris, Alexandre, aí! Vai lá, Alexandre. Eu não estou dormindo. Eu achei interessante a discussão, né? Eu queria também fazer uma provocação, né? Em cima do meu depoimento lá, da minha experiência lá da Cotinga. Referente a essa coisa da educação, né? Então, depois daquela caminhada que nós fizemos até a igreja, né? E você falou no início da aula, né? Esperando o nosso desafio. Isso fez vocês poupar dinheiro da academia, fizeram exercício ao livre, coisa mais bonita do mundo, deviam me agradecer o tempo inteiro. Viu, Alexandre, que eu te interrompi, né? E acompanhando com a professora Gisele, né? Ela se superou lá, né? Naquela subida lá, meu Deus, né? Então, parabéns à professora Gisele aí que, né, teve lá em cima. Mas lá no retorno, né, a gente ficou ali em volta daquela pracinha deles ali na aldeia, né, e naquela ânsia de eu bater uma fome, né, eu fui comer, né, e percebi que eu me sentei num lugar equivocado, né, tinha um grupo de mulheres, um grupo de homens, né, e as crianças, né, e na hora que eu fui pegar meu almoço, e vi um lugar ali, né, e não percebi ele era um lugar reservado para as mulheres, né? Então, na hora que eu sentei, aí sentou uma, me olhou, uma olhou para a outra e saiu, né? Aí eu falei, será que estou no lugar certo? E acabei saindo. Eu falei, não, estou no lugar errado. Então, é a questão da educação, né? Então, em cima de sair desse meu depoimento e da sua provocação, né? Qual é a função social de educar, né? Eu fico me perguntando qual é a função social daquela escola ali. Né? A nossa cultura branca, né? Eurocêntrica, dentro de uma cultura totalmente diferente, onde aquela diretora teve que se adaptar, ou se readaptar, ou se reeducar, né? Respeitando o calendário lunar, respeitando a época de férias, a época das butucas, né? Respeitando o dia que eles vão lá realmente fazer a escolha das sementes, né? Então, qual é a função social dessa educação indígena? Né? O que eles estão ensinando a gente? Né? E ele também fez um depoimento que uma pessoa foi lá fazer uma pesquisa de doutorado, de mestrado, alguma coisa assim, e tudo que ela falou não falou da cultura dele. Ela falou tudo da pesquisa, mas menos da cultura indígena. Isso me chamou bastante atenção ali naquele momento. Inclusive, ela é candidata a deputada, essa pessoa, dizer o nome, tá? Quem tem filho, nós vamos ter um intervalo. Não preciso. Se vocês quiserem saindo e tal. Aqui é que nem
na aldeia indígena. O índiozinho lá levanta a hora que quer, a professora falou, vai embora. Ah, mas vem cá, é eu que tenho que oferecer cafezinho, mas é uma barbaridade. Ó, então eu só vou fechar aqui, nós vamos dar uma pausada, mas veja aqui, ó, quem tem filho aí que tem que fazer Não, você não deixa eu terminar. Mas que coisa, mas em respeito ao professor. O quê? Olha aí, ó. Agora senti firmeza. Aqui, ó. Quem de vocês que tem filho, que tem, de certa forma, uma preocupação, ter um cuidado, tem tido que fazer alguma estratégia para controlar filho no celular? Ela vai falar aqui, ó, para sair lá na gravação. Então, a Sara, ela tem 9 anos, sabe? Minha filha, 9 anos. E tá muito difícil de controlar ela para ver YouTube. Não difícil mas assim, eu falo para ela, filha, você vai ver alguns minutos, 1 hora normalmente a gente deixa ela no YouTube e eu, claro, fico ali do lado olhando para ver o que ela tá vendo, se ela não tá vendo nada que não pode ser visto. Uma criança de 9 anos, lógico. Mas ela faz birra, gente, ela faz um escândalo querendo ver celular. E eu fico num desespero, porque eu acho que aquilo ali não vai acrescentar, sabe? Essa famosa Greze, né? Greze, assim. Oi, vai lá. E vai o meu assessor para assuntos de lousa, ele que escreve tudo no quadro, vocês não estão vendo, mas ele já foi lá na frente da tela, o William, mas ele tem a letra até bonita, ele escreveu, ele fez um errinho de português ali, mas a turma ajudou e coisa, né? Valeu, Sam me ajudou, e daí ele escreveu o Revo, depois eu vou, depois eu vou tirar uma foto aqui e vou mandar para vocês lá no grupo, para vocês olhar. Pronto, te apresentei bem, depois você me agradece. Mas eu passei, todo mundo sabe o que aconteceu com a minha esposa, né? Passei um momento muito difícil aí com ela, entendeu? Não tá sendo fácil para mim. A professora Gisele tá ciente do que aconteceu, mas antes disso, eu fiz a pior besteira que um pai pode fazer na vida de um filho. Introduzir o celular para uma criança de 3 anos. Foi a pior besteira que eu fiz. E não queria mais, só ficava no celular, e para tirar foi difícil. A minha menina estava fazendo a mesma coisa. Eu peguei e falei, não, chega. Eu peguei, basicamente, eu recolhi o aparelho, o tablet, e comecei a ser mais participativo ainda. Melhorou bastante. Isso aqui é bom, bacana, só que é um veneno, infelizmente. E não me deixam eu terminar aqui para suspender a prosa. Ó, veja, vamos fazer um movimento junto aqui. Foi bonito ir na ilha, foi legal a beça, andamos de bar, tiramos foto, conversamos. Teve gente que levou até o namorado, morar na Cotinha, coisa... tudo isso, mas nós temos que tentar sempre ver a TV atrás, o implícito no mundo das aparências. A educação, ela está organizada, ela te faz ver a aparência, ela não te permite ver a essência, porque você tem que ir reproduzindo, reproduzindo, acumulando. Então vamos tentar ver uma coisa assim entre esse depoimento aí, esse depoimento celular e todos os outros. Qual é que é a primeira cena que a gente vê dos portugueses no Brasil, que está imortalizada numa pintura famosíssima? Não. A missa, a catequese. A missa, a primeira missa no Brasil. É uma pintura famosíssima. Vocês vão ver os portugueses rezando em latim, e os índios todos indo em cima da árvore, no chão. É uma pintura genial. O meu assessor aí para assunto de informática procura aí a primeira missa no Brasil, põe lá no grupo, passa para alguém, põe lá e tá, mas cada um sabe ler, escrever, sabe pesquisar, vai lá. Daí tem uma outra descolarização, que é famosíssima, de um cara que tá cheio por aí, tem de grande estrada, ele é religioso gay. Padre Anchieta, ele tá fazendo o que naquela pintura famosa? Escrevendo na areia. Para quem? Para os índios. Ele tá escrevendo o quê? Ele está trazendo a religião. Ele está trazendo a doutrinação. Por muito menos os portugueses e os espanhóis quase se mataram. Fizeram o Tratado de Tordesilhas, né? 522 anos de doutrinação. O que vocês viram na Cotinga sobre isso? O que vocês viram na Cotinga? Eles impedem o celular para as crianças? Não. Eles se preocupam com o que eles vão ver na internet? Eles limitam as horas?
Eles impedem a religião? Não. Eles fazem o quê? Eles, desde que a criança nasce, e o Dionísio diz assim num discurso que ser gravado seria imortalizado. Eles podem vir aqui, não tem problema nenhum. Pode vir a religião, pode vir lá naquela outra aldeia que nós... Araçaí, lá em Piraquara, próximo de Piraquara, sai uma missão religiosa, vem a outra, faz fila lá na aldeia. Desde que o Cabral chegou no Brasil. Eles falam a língua deles? Falam. Nós, africanos, europeus, não sei o quê, fora umas exceções, falamos nossa língua. Não. Nós sabemos quem são nossos passados? Não. Assistam o segundo vídeo e vocês vão ver isso. Como é que uma criança daquela não fica encantada pelo celular? Tanto é que ela deixa o celular, ela vai lá no ponto que pega e esquece o celular lá. E nós ficamos limitando a hora da criança. Não sei. Por quê? Porque eu tenho. É nós. O que você faz com o celular? E ele fica fazendo o quê? Te vendo. Você usa e ele não pode usar. Mas é interessante, né? E daí ele diz lá, o William diz assim, quando eu parei um pouquinho e passei a brincar, eu notei uma melhora. O German faz no roteiro do documentário isso. No Projeto C ele faz isso. Nos brancos. Tem um preço a pagar para isso, né? É claro que tem todo um arranjo social que teria que ser refeito. Por exemplo, não deveria... Agora vou apanhar de todas as assistentes sociais juntas e com uma líder delas juntas. Não deve ter creche. Creche é capitalista. A gente não diz que eu fui conhecer os países nórdicos que são de melhor educação. Quanto tempo é a licença maternidade? 3, 4, 5. Porque é um país capitalista, mas que avançou nas políticas sociais. Porque esses 3 primeiros anos, tem país que chega assim, porque aqui é escravidão. Se tu puder tomar a criança do colo da mãe no primeiro dia e pôr numa creche, tá claro. Se puder pôr o cara na creche e fazer um amamentador lá meio em alta velocidade, numa correia, mas 3 anos... É dito assim, por causa disso, aqui na Constituição, vai ter a educação maternal e a pré-escola, que são capitalistas aqui, mas elas tentam avançar um pouquinho na Constituição cidadã. Essa criança que vocês vêem na aldeia, que vocês veem alguns bem individualizados, mas não é na cultura de massa, que ela parte do útero e ela passa a enxergar, ela enxerga que a mãe, o pai, permite enxergar. Não adianta nada ficar em licença maternidade de 5 anos, você ficava olhando o celular, mas é verdade. Mas imagina essa expressão nós usar na verdade e é verdade. Tudo que a gente diz diferente, você não está na vez, é a Gisele. Pode largar a mão. Depois eles vão brigar, dar inter... Oi, não, eu vou falar rapidinho porque tem tanto a ver. Eu dou um módulo aqui às quintas-feiras de serviço social, né? Serviço Fundamentos 2. E tem uma mãe indígena na nossa sala. E essa última aula, e aí eu me lembrei da nossa ida na Ilha da Cotinga, porque vejam o que ela traz da aldeia, da dificuldade da aldeia dela, que é perto de Londrina, qual que é se sabe? Ela falou e eu não vou lembrar qual é. É Chavante? Não. Caigangue, isso mesmo. Não, da etnia, E aí, gente, o que ela diz que a maior luta agora na aldeia dela, nesse momento, é o fato das mães irem vender os artesanatos nas cidades, no entorno, né, nas cidades maiores, e chegar o pessoal do Conselho Tutelar querendo retirar as crianças, porque considera trabalho escravo, trabalho infantil. E essa tem sido uma luta grande, porque para as mães indígenas, elas não... E aí, você falou, elas não querem creche. Teve um período que aconteceu a mesma coisa com as mães carrinheiras nas grandes cidades. Em Curitiba tinha muito isso. E aí, aumentar vagas em creches foi uma solução para essas mães. Para elas foi, mas para as mães indígenas não é, porque elas não se separam dos filhos até eles terem 10 anos. E eles vão aonde elas forem. E os conselhos tutelares, diz essa estudante que a Constituição, Val, garante a liberdade de expressão da sua cultura, mas o Conselho Tutelar não está considerando isso e tem tido situações horríveis onde eles afastam as crianças indígenas das mães porque eles estão ajudando a vender os artesanatos deles. Era só isso para a gente ver como existem problemas ampliados. Para eles não adianta creche,
que é capitalista. Eles querem o direito de convívio com a criança mesmo no momento do seu trabalho. Já te passo para você a última nesse, mas você veja isso, se a gente for se nós vamos Constituição, mas é difícil dizer a pessoa aqui que as crianças estudam para a mãe poder para mudar. E aí uma pessoa, né, uma coisa disse assim, professora, ela disse, como é que eu vou ensinar com o filho, com a filha presente? Ela só vai atrapalhar. Daí eu disse assim, não sei fazer, não sei, né? Eu digo assim, só que a minha mãe tinha recém-morrido, faleceu e disse, ó, se a mãe tivesse viva, eu ia te levar lá para falar com a mãe. Porque a mãe criou 10 filhos, dos quais eu sou, trabalhando sozinho. Nunca tive apoio. Nós 7 homens e 3 mulheres. Trabalhava no mato. Mas imagine isso. Vocês sabem o que é lavar nossa várias vezes sozinho. O que é lavar gente? Vai indo lá. Mato. Daí aquele troço de passar, não sei. A gente desaprendeu o educar nessa fase e tal. E a gente, não sei o quê, uma creche, cartão na Caixa Econômica, não tinha tudo. Eu ficava mais com elas quando elas eram a mãe dela. Então isso, você não faz isso também. Mas tem um preço a pagar. Mas é evidente, você tem já com 10 anos. É muito difícil você fazer aqueles 3 primeiros anos para eles. Aqueles 3 primeiros anos é estruturando. E os outros 3 é complementar. E tudo que você puder fazer, você vai fazer até a menstruação. A tal da adolescência tem nos índios. Não tem adolescência. Sente isso adolescente do nosso. É um mundo que você... O adolescente, teve a primeira menstruação, você entra, faz o rito de passagem. Então, tudo o que eles têm que saber, eles de base para caminhar, aprendendo o resto da vida, porque senão nós eles onça. O que é a onça? Sim, mas não é só a onça disse, eles observam milhares. Então, a onça sabe que quando a onça fica e há conceito social, ou seja, é a vida capaz de ser, é a pessoa capaz de ser. Nós na planta usamos o mesmo princípio. Portanto, você ovula, espermatozoide da mesma forma. A onça sabe e sai. Então ela faz do nascimento, fase quase a onça, mas ela aparece. O velho do rio, eles usam quando aparece. Vocês veem, a aldeia ali, não é que ela tem cura guarani no sentido, mas é que já perderam muita coisa, o próprio piso disso, e são invadidos todo dia, mas ela é a mais isolada. Tanto é que eu passei a entrar lá por causa dessa que o Dionísio falou, que foi fazer a tese, porque daí o professor lá, Germano, para a banca, indígena, faleceu várias vezes, aí, em várias bancas. O professor Germano, ele me convidou para, já na Unindo, me convidou para ir numa banca, e a tese era essa, era uma dissertação que o Dionísio falou. E eu disse, mas eu não vou na banca se eu não souber onde que foi feito o estudo. Mas eu tinha visto já, que eu nunca tinha entrado. Ele disse, te levo lá. E eu entrei lá e nunca mais saí. Tinha nós, porque nós ia sempre na UAS. Está muito aberta. E a Caatinga, ela é considerada aqui, para nós no sul, a Meca dos muçulmanos. Ele tem um princípio que o Guarani, menos uma vez na vida, tem que passar mais oriental dele. E ali ainda que eles preservam. Mas você queria ir lá de salto alto? Hein, Sâmia? Pare! Fala aí que temos que dar um intervalo. Na minha época de Gil, eu tive a oportunidade de estágio numa escola e lá entraram tido uma história da mãe até os 4 anos de idade. Para algumas professoras, as crianças eram tituladas como chá, porque a gente doado com esse tipo de tratamento. Mas o que aquelas crianças tinham de comer era extraordinário. E a forma com que elas se relacionam às outras pessoas é muito mais maternal, é muito mais humanizado do que as outras crianças que estão na escola desde do seu nascimento. Então, é uma ação que tem sentido e que faz toda a diferença na humanização do ser humano. Vamos dar o passo para frente na seguida, só quero fazer um fecho, mas damos 15 minutos, até que hora que vai ser? Sim, vejam, mudar tanto com essa TV que a próxima vocês vão olhar a lupa, vamos abrir a filha da querendo não sei o que e não sei o que, mas na conferência, vocês conheceram, discutiram com o Alex é genial, a Gisele já tinha assistido ele, outra turma, hoje visita que você faz ela e você tem que enredar ela. Eu quero ver o impacto que dá em vocês, alguns relatos da Caatinga. Mas aqui durante a conferência, TV, você achou lá o meu assistente, o mapa? Eu falo para você, não precisa. É aqui dentro mesmo. Ela só está marcado diferente. Maria da Restinga. Mas esse assistente temos que trazer ele. Ele dá um apoio lá, ele me escreve no quadro. E aí desce. A Maria da Restinga era uma sala que tinha ali embaixo, nosso antigo conselho pedido lá, da sala da Restinga, que eram as mulheres de cultura negra, indígena, popular, que educavam seus filhos, elas tinham uma sala para elas fazer o processo de
trocas entre elas, aí foi trocado, expulsas, sutil, fazer uma sala. E gravar, mas é para gravar, mas é para gravar mesmo, é para gravar mesmo. Vai que o cara, como é que pode tirar troquelas que as mães faziam, que elas passam hora por dia das sequências entre as coisas, só que a setinha põe um pouquinho no lado perlitoral. Você vê que nós temos duas referências internacionais de educação emancipatória, a UFPR Litoral. Pronto. Nesta comunidade Maria da Restinga, ela era coordenada por uma pessoa chamada Fernanda. A Fernanda estava aí na conferência. A Fernanda estava aí com os 3 filhinhos, aprendia com os índios, aprendia para cá. Quando foi nascer o terceiro filho, ela foi a Fernanda da Anne. Eu pensei que ela tivesse feito a questão social, mas foram outras pessoas que andavam em Restinga que fizeram a questão social. E quando ela gravidou demais, porque ela sabia que eu tinha morado, um sentido, buscou que eu tinha morado na Itália, ela nunca tinha ido na Itália e ela queria saber, entrar em contato com um processo de educação, apareceu de relance, que é a Reggio Emília, que é uma das experiências mais famosas, que ela nasce durante a guerra e durante a guerra os pais buscam, as mães, processo de educação, porque o sistema escolar estava disso. E ela vai lá. Essa mulher, essa cara, tá lá, já acho que ela está no 3º ano. Mas ela já diz assim, ela falou aí em 2, 3, 4 espaços. Já tá no Instagram, sim. Mas ela tá... eu passo para vocês depois o Instagram dela, quem quiser trocar ideia com ela. Ela já diz, ela já vai dizer a seguinte... Tudo que eu tinha de expectativa da Reggio Emília acabou no 1º ano. Nós somos muito mais avançados que eles. Não a instituição, as trocas que eles faziam aqui, porque eles buscavam esses exemplos da questão de não sei o que, isso, daquilo. As mães trocavam o processo do educar a criança para não Mandoim, que estava. A gente, isso que não tem mais, a gente antes de cá, embora assim, nossa, esses assim, anda rompeu isso, fazia um processo estressante. Então, nós vamos, só segurem isso. O resto pode fazer troca de conversa. Porque criança não é doutrinada que nem as nossas. Se ela é uma criança. Veja que ela vai na cidade, ela vai nata, ela vai no... Mas como é que perde a cultura deles? Tudo que é religião está a resposta sem desfazer o que eles fazem. Que é um tempo biológico, rural, ele é de você ia nos juntar e assistir isso, gravado, quem não assistiu, quiser assistir, os nossos filhos, que fossem para pessoas livres de ter amor, nós sonhamos eles, boa rendição, e sonharam, mas os detelou tanto que para que a pergunta seria, para que se por si? Nós mais precisamos da gente, tá, 15 minutos. Me voltem aqui, hein? 16. Diga que na volta, Jaqueline, você se prepara aí que você vai fazer uma grande fala, tá? Nós vamos dar uns 15 minutos aí que a turma tá precisando ir fumar, ir no banheiro, respirar, fazer alguma coisa. Alô, vamos retomar então. Jaqueline já vai falar. Vou instalar aí no próximo encontro um assessor para meter ordem. Um adido militar. Pois não, nem vamos entrar nesse capítulo. Agora, eu lá preocupado, aí eu olho aqui, tem a hora aqui. Mas 45 minutos para tomar um show, viu? Vamos tocando para frente, porque, professor, eu não sei, mas eu penso. E, inclusive, aqui com o show, a minha filha Isabel é a maior especialista de show. Aí essa mulher não parava de beber. Sabe como é que é pai preocupado? Aí dá-lhe um porre nessa filha da mãe, que pai não pode levar a filha bebendo. Diz uma lenda aí que não pode. Aí, não. Aí fomos beber e eu digo, aqui é beber? Ela vai ver o que é beber. E fomos num lugar aí. Não, para ver se eu dava uma canseira nela. Mas bebemos. Nem sei se pagamos a conta de tanto que bebemos. Aí, a gente vê, ela morava no Gaivotas, que é um penúltimo balneário antes de Praia de Leste. Morava meio... lá na bodega em dobro. Já digo, já vou pegar o em dobro, que daí já fica assim. Aí digo, mas, pense. Torta, aí pra cá. Aí eu digo, mas como é que essa menina vai me chegar em casa agora? Tô preocupado com ela. Aí, claro que fui lá, ela saiu, né, no banheiro e tal, já pode. Ela ia para lá, eu ia para cá. Saí do banheiro e fui de longe, assim, para ela não perceber esse quadro, vi que ela foi direitinho. Ela vai chegar em casa. Chego em casa, eu não tinha visto que ela tinha tirado uma selfie, eu e ela bebendo. Não, ela pôs na rede mundial. Você acho que ela se controla depois na família e ela escreve assim, se eu desse porra nele, eu tinha feito isso antes. Queimou bastante. Bom, aí a Jaqueline agora vai falar, ô Jaqueline, fiz uma introdução boa aí pra você, viu? Você bebe, Jaqueline? Garanto que foi tomar o lanche e não voltou ainda. Jaqueline, foi no banheiro. A Gisele fica atenta. Tô aqui. Mulher, foi beber uma? Não, tá. Mostra a carinha aí e fala o que você queria falar. Ai, Deus, tá.
Se não quiser, não precisa, tá? Aparecendo. Tá bom. Então, acho que abriu. Um lugar aí, algum botão desse da Enterprise aí embaixo, perto. Vamos Não ver vai, se... não vai apertando tudo que você desconecta de vez nós aí do mundo. Não desconectei. Tem agora sim, ó. Não, foi. Agora sim, ó. Beleza. Eu vou tentar lembrar do que você estava falando antes do intervalinho da parada, mas... Não foi um intervalinho, Jaqueline. Foi um intervalão. Esse povo não voltava nunca. Pode falar. Não, eu lembro de uma fala lá na Cotinga em relação a essa percepção de futuro, né? E como eles trabalham com o presente, tipo, e para a gente que vive numa dinâmica de ansiedade, né? Porque a dinâmica das pessoas que moram na Ilha da Cotinga, dos indígenas, é totalmente diferente. E, tipo, não existe aquela pressão de você ficar jogando lá para frente, né? E eu lembro até que a professora, né, que coordena, né, ela comentou que para ela foi novo e interessante aprender sobre isso, né? Acho que para a gente dá meio que um start, assim, tipo, como se você estivesse se resgatando de novo a uma real origem, né? Tipo, como indivíduo, assim. Porque a gente é uma construção, né? A gente nasce e a gente se constrói ao longo do tempo. E a gente absorve o que a gente aprendeu, né? Então, a vivência que eles têm lá, ela prioriza o presente, ela prioriza os saberes do dia a dia. A criança está em casa, mas ela está aprendendo também, né? Para a gente é diferente, né? Priorizar o filho estar junto, né? A todo momento, como por exemplo a Gisele mencionou atrás, é uma coisa diferente para a gente como sociedade, né? Que construiu leis, né? E regras para que tudo ficasse meio que na ordem, né? Do que é o correto. Né? Mas se a gente for olhar o início, né, vamos dizer o que foi essa, eu considero uma invasão, né, do chamado Brasil, né, e o que desencadeou, né, as pessoas tinham uma vivência diferente, né, e a gente meio que trouxe uma outra, né, para a população indígena, e a origem delas é totalmente diferente do que a gente acredita como sociedade branca e egocentrista, não sei, é isso. Vale a pena vocês não sair olhar. O som não tá saindo. Continua mudo. Tá, então. Agora sim. Agora deu para ouvir. Ô, Monique, você tá onde, mulher? Diga aí, você tá falando aí onde que é. Hein, Monique? Não, mas eu só fui falar que não estava saindo, não precisa ligar a câmera agora. Viu? Garanto que você tá na praia, frio. Eu então. tô na praia, mas não literalmente na praia, só na cidade da praia. Só. Atenta que nós estamos discutindo, né? Tô ouvindo. E como é que foi a tua experiência de subir a igrejinha lá, hein? Agora eu vou ter que ligar a câmera, né? Ela tem uma foto dela no grupo lá, ela chegando junto com a Gisele, praticamente. Ó, a minha experiência foi maravilhosa, mas eu garanto, não foi melhor que a da... Isso eu garanto. Mas foi boa. Tá ótimo, tudo de bom aí. Mas fechando aqui que eu estava falando, que não saiu o som. Tentem dar uma passada no grupo Vivência e ver o que vocês tiram de lá para vocês. Se não servir mais nada, tá ótimo. E daí pode sair do grupo, que daí nós vamos encerrar esse grupo. Nós já vamos abrir uma outra vivência que eu já vou entrar. E nesses minutos aí que nós vamos encerrar. Mas antes disto, eu vou fazer uma propaganda para vocês. Que vejam, se a gente trabalha com esse movimento, todos aprendem, todos, mesmo depois que vocês terminam o ciclo aqui da questão social, vocês podem ficar atentos se algo vocês gostariam de ter participado, não deu, você já se inscreve lá, entrando na frente, na fila, que nem vocês. Próxima você tem. Mas agora no 26 e 27 nós fomos para São Paulo, nós divulgamos de propósito, no caso de vocês tinham. Mas na próxima, umas coisas que eu não sabia, a visão docência, as taipas, os perus, talvez vai soar vocês assim, ele soa
importante, ele tem uma referência às famosas valas que entraram centenas, milhares de pessoas, que era onde que eles desovavam as pessoas assassinadas. E eu estava falando contigo, você chegou de ela, se ela se identificava, a cultura disse que sim. Eu disse, perca uma chance. Nós vamos ir. No que vem nós vamos. Na outra turma, dessa turma não é mais aluno, daí elas podem ir. Mas quem quiser ir antes, eu tenho todas as referências, vai lá. Perus tem um resgate da cultura negra que é algo genial nesse citado esse negócio antes. Tem um processo que eles fazem de resgatar a entidade, eles fazem processos musicais, por processo de inserção no trabalho, eles potencializam a renda, tipos de trabalhos alternativos que não escravos, entendendo que para uma pessoa sair ali de Perus e gastar 2 horas e meia para ir na região centro de São Paulo, eles têm uma das identidades deles, a questão rural, eles quilombac. Eu nunca vi tanto umas feras, as próximas vezes, que eles serem o cabelo. E ali, como era um cemitério clandestino, eles estão reciclando. Nós, lá, porque nós temos de outros estados e tá, tem uma diretora que é da área do lado, que é Taipas, e ela disse, mas a gente podia inserir mais alguma coisa na visita de vocês, porque nós íamos para ir para Heliópolis, com a principal missão nossa, participar do seminário, que chama Heliópolis Bairro Educativo, e que esse ano tinha um número bem interessante de realizações. 13º, imagina a abertura, falavam mais numérico do que da temática, cheio, me lembro do Paris, mas daí como nós ia só chegar à noitinha, Heliópolis leva 3 horas para atravessar, mas ela disse, mas vocês vão ficar tarde as coisas para você, por exemplo, maçã. Se eu botasse em votação, nós estávamos em quem ia estar lá, quando falaram com o bolo, delegação inteira, mas o que nós vimos lá, uma das coisas, eles têm a expressão, na visuais, o Alaor estava eu, professores daqui que eu disse que a gente sempre vai em turma, estava eu, o Mengarelli, o Valentim e o Alaor, nós estávamos em 4. O Alaor está assumindo agora a coordenação da licenciatura em artes. O Alaor já é um bem específico, mas lá expressões visuais, o grafitismo nessa região. E é dali que vai estar a estrela. Estava aqui nessa litagem, deixa eu ver, o carrinheiro, meio faltou o letreiro em si. Vocês vão encontrar a Dandara, tá? A Dandara é o Tuilê que pintou ela aqui. Outra técnica de grafite. E no grupo hoje, na hora do eu pus uma grafitagem do tamanho de um prédio, né? Você viu? Ficou só olhando o vinho. Uma identidade da mulher negra e da pantera. Primeiro da escola Enzo Silvestre. Eles fazem P por grafitagem. Nossa, impressionante circular lá e fomos indo. Esses caras estão à nossa frente. Nós aqui ainda estamos com as paredes brancas. Eles escrevem mensagem fortíssima. O que a pichação vai fazer? Pichação, né? Tem algumas aqui, mas a grafitagem é altamente elaborada. Tinha uma menina, uma senhora na turma anterior, Dirce. Será? Uma aluna nossa na última turma, uma senhora de idade, já avó, ela que falou em nome dos alunos. É Dirce, será? Não. Eu já lembro. Deise. O TCC dela é sobre o movimento de pichação. Se vocês puderem pegar na biblioteca, quem se interessar, porque ela vai dar rejeição à pichação, um estudo e uma reflexão sobre a expressão da pichação, e ela faz, vocês que são a maioria de Curitiba, ela trabalha numa entidade tipo que ela faz mosaico em áreas abandonadas, em paredes. Ela tem um site aí, se vocês visitar, um negócio, uma é mais bonito que a outra. Eu já visitei umas 3, 4 a partir daquele lugar que ela foi me indicando. Mas em Taipas, eles abusam disso, naquelas ruelas da favela. Você sabia que eles têm relação internacional da Alemanha? Eles fazem de grafitagem, que os caras vêm, tem hotel, fica na casa assim. Mas eu mostrei para eles, e é mensagem fortíssima, e lá na área usa mesmo, como nós aqui nesse tal de Paraná atrasado. Porque aqui ainda a gente, quando vocês saem aqui, desce para lá, escada, desce para cá, ali tem as vidraças, quando sair daqui no corredor, vocês vão ver várias grafitagens já desmanchadas, vocês vão ver gente a pensar. Ali é uma vidraça, nós professores pelos computadores, a show, as chaves da sala, esse tipo de coisa. Antes da vidraça, passar em si, você necessita. Quando vocês descer a escada, vocês vão entrar na estação não sei o quê, bem que sai atrás da caixa tem uma grafitagem LGBT+, cá, e tem uma pichação do dia 22, que já estava. Eu
achei, só isso aí dá uma discussão de um mês. O pessoal LGBT, duas meninas, eles fizeram a expressão gráfica, foram tornando o diabo assim do espaço, ficaram não é porque é o diabo, ficaram na pichação, por respeito, eles não encostaram, era uma expressão de alguém, eles respeitaram. E nós aqui, toda grafitada, e daí Perusa, o que eles fazem. Daí nós fomos um lugar que é bem interessante, por isso que vale uma viagem, próxima tour, dando vocês que queiram ir, e quem for antes, eu dou os endereços todos para visitar com as pessoas, principalmente a nossa luz e vocês. Nós, para almoçar na sexta-feira, nessa discussão, nós pegamos a marmita da Cozinha Solidária, que eles fazem nos sociais, eles vão juntando. Se nós pedimos o preço, a ser R$15, pagava, pegamos a marmita e fomos comer na outra escola. Eu não ia pôr sem contexto. E nós saímos dali, numa ocupação que se chama Nova Canudos. Nunca vi organização, você desfiliei e se então eu sou da época antes daquelas unidades, mas eu me lembrando como é que nós fazíamos, e eles fazem nessa organização. Mas pense, os caras educando, eles não é organização de luta, de resistir, isso pode até ter também. É como é que insere as pessoas. É curso de tudo, é uma universidade social. Eles não é que eles pegam o cara que está acionado, eles constituem força para ele se identificar. E eles vão inserindo o cara na missão, que lá no outro lado, mais pela coisa que está foi essa visita. Falei bastante disso para dizer, eu não sei vocês a ideia de projeto, mas quem tiver isso, eu consigo os contatos para vocês ir lá. Agora vamos para frente que o negócio vai você. Tá 5 de novembro. Eu e a Gisele fizemos um outro fronte, tipo esse, está Cotinga. Nós vamos ver como é que educa rede. E eu acho que é fundamental, até porque aquela discussão que nós vamos trazer aqui 1º de outubro, que estava aí, que está fugiu. A Gabriela está ali a Gabriela, que eles vão trazer um pouquinho da discussão. A ABAI, Associação Brasileira, nós vamos nele. A ABAI trabalha com recuperação não pela via religiosa, está cheio por aí da via religiosa. Ela trabalha a recuperação de drogado e viciado. Ela trabalha com a questão da criança também aprendendo com os indígenas. Em abril, quando nós fomos na Cotinga, não com vocês, na semana lá da resistência indígena, a Mariane Suíça, 70 anos, não vai estar lá quando nós estiver lá, vai estar o pessoal dela, ela trouxe a equipe dela, 5 pessoas para dentro da Cotinga, que ela discutiu, e ela pediu, sabe o que essa Suíça está fazendo, que abandona toda a vida da Suíça, cheia dos... Nem entrou na guerra, tem o dinheiro de todo mundo lá dentro, né? Banqueiro, não sei o que, qualidade de vida. A Mariane, há 40 anos atrás, a de CDK e não pela via religiosa. E ela vai estar 20 dias na Suíça, há 6 anos, tá? Mas sabe o que a Maria fazendo? Já fala umas 4, 5, ela diz, não é só se deletar da Scra 500 anos. Eles vão nos receber lá, nosso que desistiu do curso, mas ele está ali no grupo, que vocês podem ir dialogando. Ele já inseriu de coisa lá onde eu acertei o Jean. Ele foi aluno nosso da ANE3 e ele estava fazendo a questão social, começou, mas ele teve que mudar a doação porque ele trabalha na área da psicologia, não sei o que, então é ele os tutelar. Mas ele pediu cá no grupo aqui, ele está dialogando com vocês, o Jean que vai fazer. E ele vai ter um casal junto, tem a ver com essa relação indígena. Para lá nem tenha nada, eles trabalham tudo. Então vai passar um dia inteiro lá vendo como é que eles educam. Para essa pessoa, vocês que está nas áreas de reciclação, trabalhar gado, viciado, para quem área de espaços sociais, é muito interessante mais de um método para dizer como é que eles fazem. E eles trabalham de uma forma tão interessante, vai estar aberto, que eles têm um restaurante que abre 2 vezes por mês, na beira da BR-116, 116 passa dentro, Tibamar, da Ceasa passa a fazer, que é um restaurante para caminhoneiro, que não serve bebida alcoólica. Então, nós que gostamos de uma cataia, de uma coisa, não é nada nessa viagem. Levar, pode. Eles vão mostrar assim que tem uma fase, dependendo, se você jogar uma desesperada, tá naquela fase inicial, ele vem cheirado, eles precisam desse. Nós vamos viver um pouquinho isso, mas interessante. Eles trabalham dentro da mesma comunidade a ressignificação da alimentação sem veneno, que a Mariane diz assim. Então eles produzem tudo. E para combater os transgênicos, vê que nós estamos falando operação gado e viciado, de apoio da terapia. Eles vão trabalhar que não adianta eu me livrar de uma coisa se eu como essa porcariada desse negócio, dessas coisas. Então eles vão mostrar isso, como é que é coisa dessa, passa várias você se livrar. O mais importante para ter um processo de educação nossa de saúde, entender isso daqui. Nós vamos fazer
fazer só a mesma logística invertida. A turma do litoral sai daqui e nós nos encontramos lá em motorista, vão levar vocês de Irituba. E a turma de Curitiba sai da reitoria e vai encontrar, depois vou passar os horários, tudo isso aí, 22. É 22 de outubro, é lá, ó. Eu consultei se você não tá de férias, pelo amor de Deus, aqui, ó. Ó, aqui, ó, 22 de outubro, tá? 22 de outubro. Dia 2 de outubro, é um fenomenal esperançar. Dia 30 de outubro, dia 20, 22, o pessoal que está ouvindo. Mas eu ponho tudo isso aí lá no grupo, não se incomoda, tá? Então, a turma que sai da reitoria, se alguém de vocês, em caso, aqui, estiver saindo dessa região, da Ceasa, por aí, é mais rápido, direto lá em Mandirituba, do que até a reitoria, tá? Mas isso tudo nós organizamos depois, não vamos se perder no detalhe, tá? A gente já aprendeu, só... Ela fugiu? Ah, não, pode levar quem quiser, não tem problema nenhum. É evidente que dentro das vagas, se tiver disputa de assentos, sempre o aluno tem preferência. Mas, daí nós vamos juntar, vocês já estão cheios, vocês ainda tem mais uma caminhada, vocês cotinho todo, mande teoria do lado, nos modos, da PL, que é o movimento, como é que vocês recebem isso, vocês, o assessor lá, assessor, aquela parte de matar, né? O cara faz o manifesto e é isso, como é que é, você diz, não dê spoiler, quem quiser que vá assistir o vídeo, mas tá lá, não dê spoiler, aí, mas os caras é porque tem uma turma que começa o letreiro, eles desligam. E tem o outro lá. Vocês sabiam que tem muitos diretores que fazem essas coisas, né? Vem um letreiro, passa, e você desliga, não acaba mais. Você anda assistindo. Então, nesses 10 minutos finais, eu ia dizer o seguinte: tentem levantar questões para vocês. Vocês vão fazer o TCC, não sei o que, em cada área, que tenha uma interface com a Constituição, nossa Constituição, não da República, a nossa Constituição, de como assim, se vocês pudessem fazer um desenho dos próximos 10 anos, o que vocês fariam? Façam 2 finais também, já que os filmes têm 2 finais, né? Façam um trabalho com 2 finais. Façam 2 finais, viu que é legal? Tá. A Gisele me falou aqui um pouquinho antes, né? Como eu não canso, tá gravando, né? Porque eu tenho tempo. Disse lá. Como é que nós dizemos que vocês não assistiram o vídeo? Os 2? Ou você estava passeando lá, nós falamos que você pode levar o namorado, tá? Lá no troço. Tá, mas invariavelmente a gente responde que não tem tempo, né? Digo, eu sou uma coisa que eu aprendi. Diga-se. Claro. Deixa eu dizer, você é muito novinha, mulher. Mas você tá uma criança. Eu tenho 68 anos contados de terráqueo, porque na minha galáxia eu conto tempo diferente. É que vocês aqui na Terra contam umas voltas ao redor do Sol. Então, cada volta ao redor do Sol, você nasce e embarcou lá num determinado ponto da circunferência. Quando você chega naquele ponto de Natal, o Sol, não sei onde tá ali. Lá na minha área não tem esse troço aí do Sol, mas aqui a gente é que nem recebe a mesma influência. Então, como é que a gente tem tempo? Diga uma forma que gera tempo. Pode dar um exemplo. Eu uso o celular bastante e tenho tempo. É uma regrinha bem simples. Não faz diferença num dia. Faz alguma diferença numa semana. Faz mais diferença num mês. Mas num giro ao redor do Sol vai fazer muita diferença. Quando você faz várias ações, quando você faz várias ações para um objetivo, o teu tempo voa. Por exemplo, nós estamos fazendo uma discussão sobre o celular não te usar e trabalhou a escutatória. Ela está falando desde o começo da aula. Elas se conheceram às 10 anos. Mas, quando você faz o movimento, se é uma coisa que a gente desenvolver, de quantas formas e para que eu posso... Então, veja, se eu dizer que isso, se você prestar atenção no que ele não vai mudar o sistema. Se você, máximo que você pegar ali, você já investiu. Mas você está perdendo tempo se você não fazer cola, fazer as várias coisas que tem que fazer. Resumo. Então, quando você está no foco, fique não centre naquilo e diga assim, que aproveitei então. Numa ação que está dentro sentado, vieram de Curitiba, de
gastaram um tempo danado na estrada, não sei o quê. Você pode, faça o máximo de objetivo possível. Vai lá, eu tenho que falar com o treinador, eu tenho que depois pegar isso, eu vou fazer isso, faça isso. Quando você, para um objetivo, faz várias ações, a cada ação nossa, momento real, máximo. Quando os caras disseram assim, eu vou dizer uma coisa agora minha de coisa, já fiz lá o exercício com vocês e tal, isso, mas peguei no sistema tradicional, aula, eu sentava, era carteira, sentava num canto assim, via tudo assim, mesmo você passava de ano. Pois é, teve o Alex aqui, né? O que ele disse sobre o participativo? Então, você, fazer o máximo de objetivo. Então, voltando agora a faca fria para ter. Eu tenho tempo, eu gero tempo que vocês não imaginam. Depois que eu fui aprendendo isso, que já faz uns 40 anos, eu só gero. Se eu acordar de noite, acordo às vezes 3 da manhã e me dá umas insônias, fico insistindo uma lista até a hora que me dá sono. Daí eu durmo. Se eu dormir, vou para frente. Tem coisa mais idiota do que ficar 2 horas rolando na cama para dormir, e quem diz que não descansa diferente? Então, podem debater do jeito que vocês quiserem, eu tenho tempo. Se vocês não têm, é problema de vocês. Eu tenho tempo, gosto, só faço o que eu gosto com quem foram 68 anos, tá? Foram 68 anos aprendendo isso. Foram 60, você não aprende isso no mal. Você tem que mudar o teu... E faz, porque... Não, mas é que é um movimento. Não é o professor que tem que falar isso, lá o professor. É cada um de nós dizendo como é que eu tenho tempo para beber, eu tenho tempo para prosear, viajar. Eu vou fazendo uma sintonia cada vez maior. E às vezes, cada um de vocês, eu vou acabando descobrindo e eu vou linkando. Vocês viram quantas coisas eu falei aqui, dizendo por que fui para Tai, pessoa lá. Por que fui para Perus, ela organizou lá. Por que eu fui para Cotinga? Porque o cara me chamou para ser de uma dissertação. Veja o que virou. 10 anos, litoral, nunca tinha entrado na Cotinga. Por que? Não sei se ele está lá, o Jean vai ver se localiza ele. Por que eu me relacionei com a BAI? Porque o Marquinho estava sendo meu aluno lá na Agrárias. E elas, porque é da biológica, não sei o que, cultura indígena, da gestão da informação. Cada pessoa que você encontra, pode ser que você não precise dela, mas pode ser que você possa ajudá-la também, que é a solidariedade lá e o inverno. Então, isso não é conteúdo, essa coisa arada, é atitude, acho. E eu, claro que eu defendo assim, por exemplo, se eu trabalhasse num banco, mas dava 18 horas do implementasse o tempo de serviço, 18:01 eu ia lá protocolar minha aposentadoria, porque aquilo adoece na minha concepção, eu não consigo ficar sentado atrás de um caixa lá, atendendo gente, e não sei se o cara vai entrar armado, não entrar armado. Então, claro que o modo de vida é diferente do meio de vida. Se o meu meio de vida me deixa ruim e adoece, saia o quanto antes. Se você não tiver opção de outra renda, veja quanto você aguenta, só não morra naquele negócio. Então, é cada um de nós, né? Eu, se eu não fosse professor, ia ser caminhoneiro, já falei um monte de coisa. Nossa, já viu meu lá? Copiei do Valentim. O Valentim pôs lá no Lattes dele. O Lattes, hein? Professor doutor aqui da UFPR Litoral, podem pesquisar aí. Valentim da Silva, borracheiro. Ele foi borracheiro um monte de anos. Quando eu vi isso, que eu sempre saio em dupla com ele, falando por aí, ele estava na viagem de Perus, que eu vi que ele chega lá para falar, já passou aí 2 minutos, então só mais um. A gente sai lá, os caras não te pedem como é que quer apresentar você, né? Os caras pegam aquela porcaria do resumo do Lattes e saem lendo. Eu nem presto atenção. Quando eu vi assim, porque o Valentim explicou isso, as pessoas não leem, pegam e mandam o cerimonialista ir lá ler. Eu disse, Valentim, não, quero saber como é que ela sabia que você era borracheiro. Ela perguntou para você e não perguntou para mim o que eu queria dizer que eu era. Ele disse, está no meu Lattes. No mesmo dia, fui para casa, mudei o Lattes. Querem saber o que tem lá? Sabem ler, sabem escrever, sabem curar, sabem pesquisar, se interessar, que vão achar. Cobrador de ônibus, caminhoneiro. Eu não tenho vocês, o sistema, nossa capacidade. E não tem alegria. Por isso que nós temos agora abraço para todos, virtualmente. Para quem está em casa, nós vamos beber um. Essa parte é final. Tchau, pessoal. Até a semana que vem. Nós vamos ter aula, o Gralha Azul online. Caiçara é presencial, aula de artes.